Oi, seja bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Me chamo Daniela Rocha e hoje a gente vai falar sobre vacina. Bem, você já sabe, você mora aqui no Brasil, você provavelmente acompanha as notícias e sabe que o coronavírus não dá descanso, né? A pandemia, que já dura quase 2 anos, né, continua aí mutando e performando cada vez mais grave. E o que a gente deve fazer? Eu acho que essa deve ser a pergunta de muitas pessoas, né? Apesar de muitas outras viverem como se nada estivesse acontecendo, vida normal e sigamos o baile, né? A gente sabe que, infelizmente, o nosso governo federal, ele demorou na compra das vacinas, né? E devido a essa situação, né, muitas mortes ocorreram, e creio eu que essas mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse entrado com a questão da vacinação muito mais rápido, porque a gente já vê resultados positivos, né, com essa fase que estamos vivendo em todo o país de vacinação. A gente vê que os números reduziram, os hospitais já estão desafogados, mas a pandemia ainda não acabou, apesar de tudo já está reaberto, tudo novamente nos seus eixos, aparentemente como se tivesse tudo funcionando bem, né? A gente sabe que a pandemia ainda não acabou e a gente precisa manter os cuidados, uso de máscara, uso de álcool em gel, afastamento, né, distanciamento social, tudo isso. Eu achei necessário fazer esse vídeo diante da onda de várias notícias falsas que andam aí permeando a nossa sociedade, principalmente aí no Zap, né? Além de falas do presidente, né, desinformando como sempre, né? Ele é essa pessoa. Então, antes de começar a falar de algumas informações, alguns dados, eu quero agradecer a minha amiga Railma, que me deu, que fez um contato para mim com um jornalista, que pôde me passar alguns links de estudos recentes já sendo feitos com pessoas que foram vacinadas, e aí os resultados eu vou apresentar aqui nesse vídeo. A gente sabe que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? E a ciência logo se mostrou, né, preparada para pelo menos começar a lidar com a situação, né? Óbvio que ninguém sabe tudo sobre essa novidade que é o coronavírus, né? Ainda está em fase de conhecer a doença, de conhecer as coisas, mas a gente viu que a ciência correu atrás para criar a vacina, e diferente do que muita gente fala, essa vacina ela não é experimental, gente. Pessoas que trabalham com epidemiologia, elas dizem, né, que a vacina passou por todas as fases, né? Ela foi desenvolvida através de estudos, depois ela passou por estudos pré-clínicos, clínicos, pós-clínicos, foram testadas em voluntários também e tiveram comprovadamente a eficácia e a sua segurança. Então, assim, a própria Organização Mundial de Saúde comprovou isso, né? E a gente está vendo agora na prática. Então, não caia nessa história de que a vacina é experimental, porque ela já passou da fase de experimental. Ela, de fato, ajuda, ela combate a evolução do coronavírus, né? Dito isto, a gente precisa lembrar que, diante da situação que a gente está tendo, um país intercontinental como é o Brasil, infelizmente, a gente não pôde se dar ao luxo, né? E até mesmo pela corrida das vacinas, né? A gente nem pode se dar ao luxo de dizer, eu vou tomar essa ou vou tomar aquela, vamos comprar só vacina A e não a vacina B. Por quê? Porque nosso país é imenso, tem milhares de pessoas, o corona avança cada dia mais. Além de avançar muito rapidamente, porque tem um contágio muito rápido, ele muta também muito rápido, a gente já tá essa variante Delta aí solta. Por conta disso, e por conta do que eu já falei, porque há um mundo inteiro correndo atrás das vacinas, então é por isso que as vacinas, elas estão acontecendo, em dado momento elas param por falta, né, de entrega dos produtos, porque os insumos para produzir essas vacinas, eles também acabam. E aí as empresas não conseguem entregar na quantidade, no volume, na velocidade que seria necessário. Então, explicado aqui,
a questão do porquê que eu não posso escolher tomar Pfizer, não posso escolher tomar AstraZeneca no lugar enfim, gente, não dá. Infelizmente, por conta dessas coisas que eu já pontuei aqui, né, demora da compra da vacina. Inclusive, a gente podia ter sido palco para o mundo, né, nesse quesito vacinação, se o nosso presidente não tivesse recusado 57 e-mails da Pfizer, por exemplo, né? Ninguém ia estar brigando por Pfizer, tá vendo? Você ia tomar Pfizer. Se o seu presidente ele tivesse tido um mínimo de preocupação, de fato, em resolver essa questão aqui no nosso país, né? Então, por conta disso e também por conta de dinheiro, óbvio, né? A vacina, pelo que eu andei lendo, a AstraZeneca, por exemplo, é uma das mais baratas e mais fáceis de armazenar, né? A Pfizer, ela precisa todo de uma questão, ela é mais cara, ela para armazenamento ela é mais complicada também. Então acabou por isso, né? Número imenso de pessoas, né? A briga pelas vacinas, a forma de armazenagem, então tudo isso, todas essas questões impactaram na forma que a gente, na preferência que a gente está dando para vacina A ou B, que está sendo zero. A que vem, a que está aí no mercado para vender, a gente compra, né? E é por isso que a gente não pode estar escolhendo. Óbvio, eu sei que tem gente que não queria tomar Coronavac, queria tomar não sei o que, queria tomar não sei o que. Todo mundo tem uma preferência, né? Mas diante da situação que a gente está vivendo, tão calamitosa, não dá para escolher. A gente sabe de alguns perigos, né? Por exemplo, a AstraZeneca demonstrou em alguns grupos uma melhor efetividade do que em outros. Ela apresentou alguns efeitos colaterais em alguns grupos que em outros não apresentou. Então, o ideal seria, né, no mundo perfeito ideal, seria a gente colocar, né, a vacina que performou melhor num grupo, destinar para essa, e aquela que não performou tão bem naquele grupo, oferecer uma outra vacina. Mas explicado está, porque não dá para fazer isso. Explicado está. Eu vou apresentar, vamos lá, sem delongas aqui, os dados, né? Eu peguei alguns estudos, tem um do Chile, um outro também da revista Nature, e eu vou deixar os links todos aqui embaixo, se você quiser ler, você traduz lá a página, acho que tá em inglês, e aí você dá uma lida, porque não acredite no que eu tô falando, não. Vai pesquisar, vai fazer o teu caminho. Agora só não vale pesquisar em sites duvidosos, hein? Então, assim, esses estudos demonstraram o seguinte, que dos dados que foram coletados, né, cruzados com aquela amostra de pessoas que tomaram a vacina, eles perceberam o seguinte, em relação, óbvio, né, feita uma amostra daqueles que se vacinam e aqueles que não se vacinam. Então, eles perceberam, em relação à vacina Sinovac, que foi aplicada em 8.600.000 pessoas, demonstraram um resultado de, após 14 dias da segunda dose, mais de 50% de eficácia contra o Covid, né? Pelo menos para prevenir o Covid sintomático. Mais de 80% de eficácia para a prevenção de hospitalização. Então, as pessoas que apresentaram algum tipo de sintoma, elas não precisaram ser hospitalizadas, tá? 80% delas. 80% delas também que foram, digamos ainda assim, hospitalizadas, das que foram hospitalizadas, tá? Das que precisaram, daqueles 20% que eu acabei de falar, que precisaram hospitalizar, 80% aí não precisou da UTI, tá? E desses que precisaram da UTI, desses 20% que sobraram, né? Desses 80% que não precisaram ir para a UTI, os 20% que foi, 80% não morreu, tá? Então, ela tem 80% de eficácia na prevenção de morte também dessas pessoas. Então, olha que interessante, né? Os dados sobre a Pfizer também são bastante interessantes, né? O estudo foi feito com 4,5 milhões de indivíduos, tá? E os resultados da eficácia após 14 dias da segunda dose, é bom lembrar, todos esses estudos foram feitos após 14 dias da segunda dose de cada uma das vacinas. 87% das pessoas tiveram prevenção contra sintomas.
Então, assim, ela teve uma excelente eficácia, né? Também mais de 70% de eficácia para proteger a pessoa do vírus, né? Mas dentre aquela porcentagem que ainda assim pega a doença, né? 87% tiveram a doença, mas sem sintomas aparentes ou sem sintomas fortes, tá? Desses que tiveram, né, algum sintoma, 97% não precisou de hospitalização. Então veja, né, mesmo aqueles que de repente não tomaram a vacina, mas ainda assim se contaminaram, porque nenhuma vacina é 100% garantida de que não vai contaminar, né? A vacina previne, tem 97% de eficácia na prevenção de hospitalização, tá? Daqueles 3% que ainda assim precisou de hospitalização, né? 98% não precisou de UTI. Então, 98% das pessoas não precisaram ser internadas na UTI, aquelas que tiveram e ainda assim tiveram sintomas, tá? Não foi um sintoma tão grave a ponto de ter que ir para a UTI. Mas vocês veem que ficou 2%, né? Aí que pode estar vulnerável e precisar de UTI. Desses 2%, nenhum deles, 100% no caso, não morreu. Então, ela é 100% eficaz para prevenir a morte em casos de admissão na UTI, ou seja, de pessoas que precisam de UTI, entendeu? A AstraZeneca, a amostra foi de 2.880.000 membros, né, pessoas que tomaram a vacina, e os resultados de eficácia após 14 dias da segunda dose é o seguinte: 68% de eficácia na prevenção do Covid sintomático, mas não é 100%, né, gente? É claro que há a possibilidade de contrair, tá? E aqueles que contraem e demonstram ainda algum tipo de sintoma, 100% deles não precisaram de hospitalização. Maravilha, né? 100% deles também não precisaram de UTI e 100% deles não morreram, tá? Ainda que você se contraia, ela tem 100% de eficácia contra hospitalização, contra UTI, né? Mesmo que você fique doente, você não vai ter a doença de um modo mais severo, né? E também eficaz para prevenir a morte. Excelente os números, né? Como a gente pôde ver aqui. Tem também o caso da Coronavac, que foi testada também. Foi observado que no caso da Coronavac a eficácia diminui depois de um tempo, então ela começa com 67% de eficácia contra a contaminação, mas depois ela cai para 58%, né? E aí estão avaliando uma terceira dose de reforço, né, para a Coronavac, mas ela também tem ótimos resultados, tá? O pesquisador desse trabalho, que está aqui no link que eu vou deixar para vocês lerem, ele informou que todos os resultados averiguados permitem afirmar que os cidadãos podem ficar tranquilos com o conjunto de vacinas contra o Covid que nós temos hoje disponíveis no mercado, né? Pois todas são eficazes e especialmente para prevenir a hospitalização, a admissão na UTI e também a morte, mesmo que ela não te proteja 100% contra a contaminação com o vírus, elas têm ótimos resultados para como o vírus vai performar no seu corpo, né? Então, assim, só nisso aí benefícios, assim, incríveis. Também elas todas são eficazes contra a variante Delta, quase que na mesma proporção do que eu falei aqui, mas somente com as 2 doses aplicadas. E é por isso que muitos estados estão correndo para fazer a segunda dose de imunização, né? Muitos estados, cidades já aplicaram a primeira dose em praticamente toda a sua população, mas tem a segunda dose que precisa ser aplicada emergencialmente. E é por isso que talvez algumas prefeituras, algumas cidades precisem fazer aquilo que é chamado de vacinação heteróloga. O que significa? Significa que talvez você que tenha tomado a primeira dose Pfizer precise tomar a segunda dose de AstraZeneca, ou você que pegou a primeira dose de AstraZeneca precise tomar como segunda dose a Pfizer, tá?
E aí eles já fizeram estudos também para ver se elas conseguem, de maneira heteróloga, manter os níveis de proteção, e sim, elas conseguem, então fique tranquilo. Eu vi que algumas cidades estão correndo justamente para imunizar com a segunda dose, para evitar que a Delta, essa variante Delta, chegue. Então é uma forma que está sendo encontrada para correr contra o tempo. E é isso, não precisa ficar com medo, não precisa se desesperar. Se precisar acontecer isso, saiba que elas, através dos estudos que já foram feitos também, porque alguns lugares na Europa, por exemplo, devido a alguns casos da trombose por pessoas que tomaram a AstraZeneca, esses lugares, mesmo tendo sido um número baixo de pessoas que acabaram desenvolvendo essa esse quadro de trombofilia, que é uma trombofilia específica, né? Eles preferiram, até porque eles têm condição, né? Países da Europa são menores, tem às vezes condições financeiras melhores, e como está tudo sendo feito por ali, fica mais fácil também o transporte, né? Então eles puderam optar, se dar esse luxo de optar, não vamos então aplicar mais, e aí fizeram, para aqueles que já tinham sido aplicados primeira dose, né, de AstraZeneca, mesmo não tendo tido nenhuma reação, a segunda dose eles preferiram aplicar a Pfizer, e deu tudo certo, por isso que ele já tem esses dados sobre a vacinação heteróloga, entendeu? Que não vai dar BO não, tá tudo bem, vai ficar imune e ninguém vai dar ruim não. Então é isso, gente, eu achei importante trazer essas informações, esses dados, porque eu sei que atualmente, infelizmente, muitas igrejas, como recentemente aconteceu no NASP em São Paulo, estão recebendo pastores que muitas vezes são pastores renomados, né? E que vão pregar colocando medo nas pessoas, na população, nos irmãos, desinformando, melhor dizendo, né? Falando absurdos, né? Sobre teorias conspiratórias sobre as vacinas, né? Que as vacinas não funcionam, que tem um monte de gente morrendo porque está tomando a vacina. Não é bem assim, né? A vacina também ela não vai te dar impossibilidade de morrer, porque as pessoas morrem de várias coisas, né? A pessoa pode não morrer de Covid, mas pode morrer atropelado, pode morrer, sei lá, ela pode morrer de outra coisa. Mas é falso também dizer que as pessoas estão sendo vacinadas e morrendo por conta da vacina, né? A gente sabe que todo remédio há um risco, toda vacina há um risco também, não é só essa da coronavírus, né? Toda vacina ela tem um risco, todo medicamento, né? Os números, né, para quem a AstraZeneca apresentou algum tipo de problema é 0,0008% do público que foi vacinado com ela, né? E aí eles fizeram uma amostra, né, dentro desse número. Se fosse o caso dessa quantidade de pessoas que a AstraZeneca teve algum tipo de reação, se fosse o mesmo número de pessoas tivesse contraído o coronavírus, o número de mortes seria muito maior, né, do que as que as que realmente vieram a óbito por causa da AstraZeneca. É um número muito pequeno, é óbvio que ainda é um número, ou melhor, não é só um número, é uma pessoa, são pessoas, mas diante da situação que a gente está calamitosa, né, a gente infelizmente está tendo que escolher, né? Será que eu vou pagar para ver e me contaminar com o vírus, não sei como é que ele vai se comportar no meu corpo, ou eu vou, né, tomar a vacina, que a probabilidade dela de fato me imunizar e não ter nenhum tipo de problema é bem maior, né, do que os números que apresentam problemas. Então fiquem tranquilos, tomem a vacina, com fé em Deus, ninguém vai ter maiores problemas, tá? E não deixem se contaminar por essas pessoas, notícias de zap, que na verdade desinformam, que estão aí para tocar, na verdade, o terror, tá bom? Às vezes são pessoas que têm renome, mas não têm responsabilidade. A gente precisa estar atento a isso. É isso, esse é o vídeo. Espero que você tenha entendido aí a mensagem e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!